Então, pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias começando mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, aqui um formato que a gente não costuma fazer, mas vamos fazer aqui um vídeo sobre algumas reflexões desses últimos 2 anos que a gente está morando aqui na Irlanda, né? Então, eu queria fazer algumas considerações a respeito de, principalmente, se a Irlanda continua valendo a pena, né? Tanto na parte do intercâmbio, se vale a pena continuar fazendo intercâmbio aqui, ou quanto para a parte da imigração também. Então, assim, eu vou fazer essa conversa com vocês, deixando aí umas imagens de uma caminhada minha pelo centro de Dublin, né? Mas vai ser mais uma conversa mesmo, tá? Não vai ter muita edição, não vai ser um vídeo tão objetivo quanto os outros vídeos informativos, mas eu acho que pode ser útil para muita gente que está considerando se mudar para cá. Então, assim, só para começar o papo aqui, dando uma introduçãozinha sobre a nossa história aqui, minha e da Mari, né? A gente já está praticamente morando aqui há 2 anos, no começo de fevereiro vai fazer 2 anos. A gente veio primeiramente como intercambista mesmo de inglês, né, estudante de inglês. A gente ficou morando em Limerick no nosso primeiro ano. A gente morou de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023 em Limerick. E a gente estava estudando inglês e trabalhando, né, nesse período. No caso, eu continuei trabalhando para a mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, uma empresa de engenharia, né? Eu sou engenheiro civil, e eu continuei trabalhando remotamente para eles, mesmo morando em Limerick. E porque para mim valia mais a pena, mesmo convertendo, meu salário ficava melhor do que se eu fosse trabalhar aqui meio período, né? A Mari também começou a trabalhar meio período, e o nosso primeiro ano foi basicamente isso, foi aulas de inglês, né, durante a manhã, e trabalhando eu durante a tarde até a noite, né? E a Mari trabalhando durante a tarde no emprego também. No final desse primeiro ano, né, eu consegui a minha cidadania italiana, ficou pronto, né? Eu fui para a Itália, fiquei um tempo lá e terminei o processo lá. E eu consegui a minha ID, né, meu documento de identidade italiano no final de 2022, em dezembro. Então eu já não precisava mais de visto. A gente, por precaução, né, a gente acabou renovando o visto de inglês. Então a gente fez uma renovação cada um, né, do curso de inglês. E aí, assim que eu consegui a minha cidadania italiana, eu logo na sequência já consegui um emprego na minha área de engenharia, só que o emprego foi em Dublin, né? Então a gente teve que se mudar. No final de fevereiro a gente se mudou de Limerick para Dublin e a gente está morando aqui em Dublin desde então, né? E nesse meio tempo, depois que eu me mudei, né, a gente conseguiu aplicar também para o visto de permanência, o Stamp 4 da Mari, para ela poder trabalhar também em período integral, né? Então a gente conseguiu esse visto para Mari, se eu não me engano, na metade desse ano, porque não é alguma coisa imediata, né? Porque para poder aplicar para esse visto, pela forma como a gente fez, foi pelo meu emprego, né? Pelo meu emprego aqui em Dublin. Então, a imigração exige que você apresente 3 folhas de pagamento, e eu, como tinha acabado de começar nesse emprego, eu ainda não tinha, né? Então, quando a gente deu entrada no processo, a gente só apresentou uma folha de pagamento, que é o que eu tinha, e aí a imigração pediu mais uma. Normalmente eles pedem 3, mas no nosso caso eles já deixaram passar com 2 mesmo. Então, assim que eu tive a minha segunda folha de pagamento, a gente mandou para eles também. E aí o nosso processo demorou mais alguns meses, eu acho que foi uns 3 meses por aí, de espera ainda. E aí ela conseguiu o visto dela. Então agora a Mari também, durante 5 anos, não precisa mais se preocupar com visto aqui, né? Então, assim, feita essa introdução, só para vocês saberem como é que é a nossa situação aqui, né? Queria falar um pouco então sobre o que o pessoal vem comentando muito, né, nos grupos de Facebook, em vídeos também, se a Irlanda continua valendo a pena. Isso é uma pergunta assim que a gente não consegue responder com um sim ou não imediatamente, porque assim, vale a pena em que sentido, em que cenário, sabe? Porque nem todas as pessoas que estão morando aqui estão no mesmo cenário, né? Tem gente que vem como intercambista, tem gente que já vem com cidadania, tem gente que vem com visto de trabalho, tem gente que vem com família. Então eu vou só separar alguns cenários principais aqui para a gente continuar conversando sobre o assunto. Eu vou falar sobre intercâmbio primeiro, tá? Porque é bem comum, né, que o pessoal acabe descobrindo, né, sobre morar na Irlanda através de vendedores de intercâmbio de inglês, né? Então, assim, vale a pena ainda fazer intercâmbio de inglês na Irlanda? Olha, a minha opinião é a seguinte: eu acho que vale, apesar de que essas críticas que estão fazendo aí nos últimos tempos, de que o custo de vida subiu muito, o custo de aluguel está um absurdo aqui na Irlanda, tem toda essa crise imobiliária que já dura muitos e muitos anos aqui, não tem previsão para isso ser resolvido, tá? Eu ainda acho que vale a pena, porque a Irlanda ainda é
um país que permite que você trabalhe, né, mesmo que parcialmente, 20 horas semanais, né, pela lei, embora muita gente faça mais do que isso, principalmente aqui em Dublin, né, a Irlanda ainda permite que você consiga trabalhar durante o seu intercâmbio. E é um país que fala inglês, né? Eles têm a língua irlandesa mesmo, mas é uma língua mais como se fosse algo mais para manter a cultura. Eles não falam no dia a dia o idioma irlandês aqui. Qual seria uma outra opção para aprender inglês num país que realmente fala inglês aqui na Europa? Seria a Inglaterra. Só que a Inglaterra você não consegue ter esse visto que te permite trabalhar e, enfim, não é tão simples quanto o visto irlandês. Uma outra opção para aprender inglês seria, por exemplo, Estados Unidos ou Nova Zelândia, Austrália. Só que aí esbarra no problema dos vistos, né, que não são vistos simplificados quanto aqui, né? E tem a desvantagem, por exemplo, de ser locais muito afastados, sabe? Aqui na Europa você está perto de tudo, né? Você consegue fazer várias viagens aqui perto, não é tão longe do Brasil, fica uma viagem mais ou menos de 12 horas, né? Agora, se você está morando, por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia, e você quer voltar para o Brasil, é uma viagem enorme, né? Você passa o dia inteiro, né? Então não é tão simples assim. E o custo também muitas vezes é mais alto, né? Outro seria, por exemplo, Canadá também, mas Canadá é outro esquema de visto, são outros custos também envolvidos, né? Então, assim, a Irlanda, apesar dos pesares, ela ainda é uma opção atrativa para vir fazer intercâmbio, né? Desde que a pessoa venha bem preparada, sem muitas expectativas irreais, assim, porque tem muita gente que eu vejo que acaba reclamando muito do país depois que chega, né? Tá aqui alguns meses e fica meio que decepcionada porque basicamente não pesquisou direito, porque na internet tem muitas informações a respeito do que você pode esperar, né? Então, quem, por exemplo, vem com a ilusão de que vai conseguir recuperar o gasto que teve com o curso de inglês no primeiro ano. Eu acho que isso não existe mais, tá? Isso, muitos anos atrás, quando o pessoal vinha fazer intercâmbio aqui, eu acho que isso era possível porque o custo de vida era muito mais baixo do que é hoje, tá? Hoje é muito alto. Então, eu vejo basicamente impossível, principalmente se você for trabalhar meio período. Mas mesmo que você for trabalhar mais do que realmente é permitido por lei para estudante, que é 20 horas semanais, né? Você tem dificuldade em conseguir juntar dinheiro. Você provavelmente vai conseguir se manter, vai conseguir ter um pouco de lazer e tudo, eventualmente fazer uma viagenzinha mais perto aqui ou outra, mas assim, o problema é que passa muito rápido o tempo aqui, principalmente nos primeiros meses de intercâmbio. Os primeiros 3 meses é basicamente você resolvendo burocracia com relação a visto, com relação ao PPS, que é o documento para você trabalhar aqui, é você procurando casa para morar e se adaptando, né, à rotina de estudo também, procurando um trabalho. Então, no início, é basicamente gastos, você gasta muito dinheiro aqui. Então, quando você começa a sair dessa situação inicial e você começa realmente a trabalhar e deixar de gastar tanto dinheiro, começa a guardar um pouquinho, já está chegando no final dos 8 meses do seu visto e você já tem que providenciar a renovação do seu curso de inglês e do seu visto também, né, que é cobrado também, para poder permanecer no país. Então, eventualmente, esse dinheiro que você conseguiu juntar nesses meses iniciais, você acaba gastando tudo na renovação do curso de inglês e na renovação do visto, né? E aí começa novamente mais um ciclo de 8 meses. Então, assim, para quem vem com a ideia de que nesses primeiros 8 meses já, ou um ano, você vai conseguir recuperar o dinheiro que você investiu no intercâmbio, eu vou dizer que isso aí é uma expectativa muito irreal hoje em dia, tá? Isso não procede mais, tá? O que eu poderia falar para quem está ainda pensando em vir fazer intercâmbio aqui, né? Primeiramente, é se preparar financeiramente muito bem, né? A comprovação financeira agora, ela subiu para 4.500 euros, quando a gente veio no ano passado era 3.000 euros, né? Agora subiu já para 4.500, justamente para ajustar essa reserva que a pessoa tem que ter em vista dos aumentos que teve aqui somente aluguéis, né, pessoal? Mas também outros itens de custo de vida, até energia elétrica subiu muito, a própria comida. Teve itens aqui do mercado que a gente notou que do ano passado para esse subiram praticamente 100%, sabe? Dobraram o valor. Então, primeiramente, tenham, né, uma boa reserva financeira. Não adianta vir aqui com a corda no pescoço, pegando dinheiro emprestado de outras pessoas que depois você não vai poder usar aqui, você já vai ter que devolver para elas, né? Muita gente faz isso, né? Não consegue o dinheiro da comprovação, pega com outras pessoas só para fazer a comprovação e depois devolve. Só que você corre muito risco aqui de passar muita necessidade se você não tem uma preparação, tá? Então, eu sei que é ruim falar assim para a pessoa, se ela ainda não está muito preparada, né? Ela espere um pouco mais, junte mais dinheiro, porque a gente sabe que a situação no Brasil também não é fácil, as pessoas tentam arranjar uma solução, né, para sair do país e acabam
às vezes acreditando de que a Irlanda pode ser um país em que elas vão ganhar muito dinheiro e enfim, como aquela ideia que o pessoal antigamente tinha sobre os Estados Unidos, sabe? Que você ia para os Estados Unidos, ia fazer muito dinheiro, ia conseguir comprar casa no Brasil, ia ajudar a família, sabe? Isso pode até ter sido verdade uns anos atrás, muitos anos atrás aqui na Irlanda, mas hoje em dia não é mais, tá, pessoal? Aqui a realidade é dura também, tá? Principalmente se você vem despreparado, se você não tem um bom nível de inglês também, tá? Porque isso conta muito. Embora você tá vindo aqui para estudar, mesmo no intercâmbio, você não fica fluente em questão assim de, sei lá, 6 meses de curso, sendo que você entrou, por exemplo, num nível muito baixo, sabe? Aqui realmente, estudando aqui, você tem mais contato com a língua no dia a dia, você é forçado a falar inglês com as outras pessoas até que estão na escola, mesmo que a sua escola esteja cheia de brasileiros, né? Que é muito comum aqui, né? Mas você é obrigado a se comunicar em inglês, então assim, para a parte da conversação, principalmente, é muito bom, tá? Assim, você consegue avançar bastante na sua melhora, né, do idioma, no seu domínio do idioma, só que não é, para quem vem com inglês muito básico, não é da noite pro dia, você vai precisar mais de 1 ano, 2 anos, que seja, vai depender muito também da sua dedicação, né? Só que a gente sabe que a dedicação ao curso de inglês aqui, às vezes, não é muito o foco das pessoas, porque justamente elas têm que trabalhar muito para se manter aqui, porque o custo de vida é muito alto. Então, assim, se você já conseguir ir estudando no Brasil, para já chegar aqui pelo menos no nívelzinho intermediário, sabe? Você vai poder aproveitar muito mais o curso de inglês aqui, o intercâmbio de inglês, do que alguém que chega com praticamente inglês zero. E vai te ajudar muito também na hora de procurar trabalho aqui. Porque mesmo os trabalhos que não precisam de qualificação, você precisa conseguir se comunicar com as pessoas, sabe? Dito isso, assim, o que eu poderia falar para vocês? Se eu estivesse vindo como estudante de inglês hoje, né? Eu evitaria Dublin, tá, pessoal? Dublin, os custos de aluguel são exorbitantes aqui. Tem até um vídeo que a gente fez, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso canal, sobre custo de vida em Dublin nesse ano, que a gente apresenta valores reais lá, tá? Para vários cenários também, para várias situações. Então é um vídeo bem informativo sobre isso. Mas vocês vão ver que é um custo absurdo quando vocês comparam com o valor que vocês vão conseguir ganhar aqui trabalhando, mesmo que for trabalhando mais do que as 20 horas semanais permitidas pelo governo, né? Então eu evitaria Dublin, porque Dublin, para você conseguir se manter aqui com visto de estudante, você vai ter que dividir casa com muitas pessoas. Tem lugares aqui, casas com 7, 8 pessoas, você divide quarto com às vezes 3, 4 pessoas no mesmo quarto. Isso é uma situação que é muito complicada, isso gera muito problema também, né, pessoal? Então, assim, eu evitaria Dublin. Cork é a segunda maior cidade aqui da Irlanda. Eu acho que ela tem uma situação melhor que Dublin hoje, uma cidade que ela é grande o suficiente para você conseguir bastante ofertas de emprego, né? Mas ela não é essa loucura toda que é Dublin em relação ao preço dos aluguéis. Os aluguéis são altos, só que você consegue, pelo mesmo valor que você conseguiria, por exemplo, dividir um quarto aqui, talvez você consiga um quarto inteiro só seu em Cork pelo mesmo preço. A qualidade de vida lá é um pouco melhor. Tem outras cidades, por exemplo, Galway, ou Limerick. A gente foi para Limerick, só que Limerick ela teve uma mudança nesses últimos tempos aí pós-pandemia, depois que a gente chegou, o preço dos aluguéis subiu muito lá e também teve o problema de que lá, como é uma cidade muito menor do que Dublin, às vezes é complicado de conseguir emprego, principalmente se você tem um nível de inglês muito baixo, se você só está com visto de estudante, tá? E outro problema recente lá em Limerick, que é complicado para intercambista, é que o visto está demorando muito tempo. Eu vi essa semana o pessoal mostrando a carta que a imigração manda quando você aplica para ir lá fazer a entrevista do visto, estão demorando quase 5 meses para agendar. Isso é um absurdo, porque muitos empregos você precisa ter o visto, né? Para poder trabalhar. Como que você vai conseguir se manter durante, sei lá, 5 meses iniciais lá só gastando dinheiro sem trabalhar ou procurando trabalho que não exija visto, que nem sempre é fácil de conseguir, tá, pessoal? Então, Limerick já não é mais como era uns anos atrás, não é mais muito atrativo não, tá? Os preços subiram muito. Galway, o pessoal fala também que os custos lá estão muito altos em relação ao aluguel, embora Galway seja mais fácil para conseguir emprego lá, porque é uma cidade mais turística, né? Agora, eu indicaria para vocês Cork. Existe outra cidade aqui que fica no norte aqui de Dublin chamada Drogheda, que é uma cidade que normalmente a galera estava evitando por conta da violência, só que, cara, não é mais violento do que o centro de Dublin, tá? E normalmente quando o pessoal vem fazer intercâmbio aqui em Dublin, o pessoal acaba morando aqui mais próximo do centro porque é onde estão as escolas de inglês, né? Então, assim, Drogheda a gente já até visitou, tem um videozinho nosso bem no início do canal, a gente visitando Drogheda. É uma cidade pequena e tudo, mas ela fica muito próximo de Dublin e tem escolas de inglês para fazer o intercâmbio lá, né?
Então talvez seja uma opção aí a avaliar quando vocês forem fazer o orçamento com alguma agência ou diretamente com alguma escola, considerar essa cidade, porque ela fica bem próximo de Dublin, tá? Então assim, se vocês quiserem vir fazer turismo, lazer em Dublin ou até para acessar o aeroporto, né? É muito tranquilo, tá? Você pega um trem, se eu não me engano é meia hora de trem, 40 minutos, é bem pertinho. As outras cidades já são mais longe, né? Cork fica no sul da Irlanda, dá mais ou menos umas 2 horas e meia de trem para Dublin. Limerick é a mesma coisa, fica do outro lado, né? E também é umas 2 horas e meia. Galway, mesma coisa. Então, agora falando um pouco sobre um segundo cenário aqui, imigração, né? Quando você não está pensando em vir como estudante, ou se você até pensa em vir como estudante por causa do visto, mas pretende ficar morando aqui um tempo maior, né? Opções para você vir sem o visto de estudante seriam você já ter uma cidadania de algum país da União Europeia, cidadania italiana, portuguesa, espanhola, que são as mais comuns, né, que os brasileiros conseguem, né? Ou você vir com visto de trabalho. O problema do visto de trabalho é que você já tem que receber uma proposta de emprego de uma empresa daqui, né, da Irlanda, já diretamente do Brasil, você já tem que vir com isso, né? Aqui não é da mesma forma como acontece em Portugal, por exemplo, que você entra como turista e você tem um tempo para procurar um emprego e depois você muda de visto, tá? Não é assim que funciona. Aqui, para conseguir um visto de trabalho, ou você consegue diretamente do Brasil, ou você precisa de um visto válido, por exemplo, o visto de estudante, né? Você pode vir como estudante, e aí, enquanto você tiver com esse visto válido, se você conseguir achar uma empresa que queira te patrocinar, né, no caso do visto de trabalho, aí você consegue aplicar para esse visto, mas você precisa ter um visto ativo, né? Você não pode estar como turista aqui, sabe? Não é da mesma forma como acontece em Portugal, tá, pessoal? É possível conseguir esse visto de trabalho diretamente do Brasil para algumas áreas em que eles têm muita procura, que muita demanda, né? Por exemplo, a área de TI, ela estava muito em alta, principalmente lá no 2022, né? Esse ano ela deu uma caída um pouco, algumas empresas grandes aqui como o Facebook, né, a Meta, eles acabaram demitindo muita gente. Algumas outras empresas de tecnologia tiveram um pouquinho de baixa aqui, mas ainda assim tem bastante vaga, tá? Principalmente se você já tem bastante experiência e se o seu nível de inglês é bom, né? Que você consiga passar numa entrevista ainda no Brasil e aí você consegue o visto de trabalho, né? A área de engenharia também, para algumas áreas específicas, engenharia, por exemplo, engenharia elétrica, é uma área que está com bastante demanda aqui, não só na Irlanda, mas outros países aqui da Europa, por conta dos data centers, né? Está tendo muita construção de data center aqui dessas empresas como a Meta e outras empresas, a Google, né, outras empresas grandes aqui, eles precisam muito de engenheiros eletricistas também. Mas engenharia civil, mecânica, você também até consegue. Aqui, o visto de trabalho, eu vou fazer um vídeo específico daqui a uns dias aí, já está na nossa programação, explicando como funciona o visto de trabalho, mas basicamente você tem empregos, ocupações assim, que entram numa lista que eles chamam de General Employment, que são os empregos mais comuns, assim, que não tem necessariamente uma demanda muito grande aqui na Irlanda, né? Aí existe uma lista, né, de quais empregos é possível você tirar um visto de trabalho, né? Mas você tem uma outra lista que chama de Critical Skills, que são os empregos, né, as ocupações em que eles realmente estão querendo atrair profissionais porque eles não têm. Então ela tem um processo de visto de trabalho mais simplificado em relação a outra lista de empregos gerais, né, do General Employment. Se você é um profissional de uma área que faz parte desse Critical Skills, a chance de você conseguir uma vaga ainda do Brasil, né, é maior, tá? Porque as empresas realmente estão procurando esses profissionais, eles não encontram aqui, né? Eles precisam provar para o governo daqui, né, que eles não encontraram, eles têm que deixar alguns meses, eu acho, anunciado, se eu não me engano, e eles provam que eles não conseguiram achar um profissional irlandês para essa área, eles podem contratar de uma forma simplificada um estrangeiro. E essa é uma das formas de vir para cá com esse visto. Eu vou até deixar um link para vocês aqui, qual é essa lista, né, desses critical skills, né, dessas ocupações que tem maior demanda, mas isso vai entrar também num próximo vídeo nosso. Então se inscrevam aí no canal também, para poder acompanhar que além dos nossos vídeos de viagem, vídeos mostrando a cidade, a gente faz vídeos informativos também, tá? Periodicamente. Tirando a parte do visto, né? Com cidadania você não precisa de visto, tá? Se você tem cidadania europeia, você entra tranquilamente sem visto. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Você tem basicamente os mesmos direitos dos irlandeses aqui em relação a trabalho e permanência aqui. No caso, você pode trazer o seu cônjuge também. Ele entra com você. O ideal é que vocês estejam casados, tá? Se não tiver casado, tiver, por exemplo, união estável no Brasil, a união estável do Brasil ela não é aceita aqui na Irlanda, só que você pode comprovar
que vocês tenham um relacionamento mais duradouro, um processo que eles chamam de facto partner. Você vai ter que apresentar mais informações comprovando que esse seu relacionamento já existe há muito tempo, né? Mas você também consegue fazer com que o seu cônjuge entre junto com você, pelo fato de você ser cidadão europeu. Mas é mais fácil, tá? Se vocês forem casados já no Brasil, virem como casados, tá? Porque eles fazem menos pergunta, o processo é mais simples, tá? E outra forma de vir para cá, assim, pensando em imigração, é vir com visto de estudante. Só que com visto de estudante você tem a limitação de poder ficar só 2 anos com esse visto de estudante de inglês, tá? O primeiro período são 8 meses, aí depois você consegue renovar para mais 8 meses e depois mais uma vez para 8 meses, completando 2 anos. Se você quiser ficar mais do que esses 2 anos, aí você vai precisar comprar, por exemplo, um curso universitário aqui, que vai acabar estendendo o seu visto. Mas curso universitário para estrangeiros aqui é muito caro, tá, pessoal? Então tem que estar bem bem planejado, tá? Então, assim, eu vejo que com visto de estudante, se você pensa em ficar aqui no longo prazo, é meio que inviável, tá, gente? A não ser que você venha com visto de estudante, mas você já seja de uma área dessas que você consegue um visto de trabalho, né? Que seja possível você conseguir um visto de trabalho e, de preferência, ainda que você esteja naquela lista dos critical skills, né? Que é mais fácil ainda para conseguir um visto de trabalho. Outra alternativa que muita gente faz, porque acaba indo na ilusão de que vai conseguir recuperar o dinheiro, de que vai ficar rico trabalhando aqui na Irlanda, que vai ter uma condição muito boa, que vai ser fácil, é ficar de forma ilegal. A pessoa vem como turista e quando chega no aeroporto, ela consegue convencer lá o oficial da imigração de que ela está vindo ao turismo mesmo. Ele vai dar um prazo, no máximo, né, 3 meses para ela ficar no país, mas ela acaba não voltando, ela fica aqui na Irlanda de forma sem visto, sabe? Isso é muito complicado, tá, gente? Porque você fica muito vulnerável com várias situações aqui na Irlanda se você não tem visto, tá? Primeiro que você não pode sair e entrar, não pode sair e entrar de volta no país, né, sem visto. Tem gente que dá um jeito de sair pela Irlanda do Norte, de passar pela fronteira lá com o Reino Unido, mas, cara, isso é complicado, tá? A pessoa sempre fica com problema com a imigração, sempre fica com medo de acontecer algum problema. Os empregos aqui, boa parte dos empregos bons aqui, eles checam sua condição de visto, né, seu visto. Então eles não vão te contratar se você tiver sem visto. É possível conseguir outros empregos, por exemplo, entregador, o pessoal consegue alugar, por exemplo, uma conta de algum serviço de delivery e fica trabalhando aqui como delivery. É possível, mas é uma vida bem sofrida, tá, pessoal? Então não se deixe enganar não, tá, pessoal? Às vezes a gente vê gente aí mostrando a rotina e tudo, mas acaba não mostrando realmente as dificuldades que passa, tá? Tem muita gente que passa muito problema aqui por essa situação de não ter visto, tá? E tem que se sujeitar às vezes a trabalhos bem pesados, bem complicados aqui e ainda vivendo a insegurança também de acontecer alguma coisa. E assim, se você tem filho e pretende migrar com filho, aí mesmo que descartem totalmente essa ideia, tá, pessoal? Não adianta ficar ilegal, não adianta confiar em alguém que falou que o fulano, amigo do primo, fez isso e está muito bem, porque essas histórias são sempre mal contadas, tá? Ou é gente que veio há muitos anos atrás, que realmente se beneficiou aqui, que o governo acabou meio que fazendo uma anistia para esse pessoal, dando visto para a galera que estava ilegal há muito tempo, mas isso não contem que isso vai ser feito novamente daqui para frente, tá? Porque tá tendo até pressão aqui uma parcela da população em relação a controlar um pouco melhor a imigração, tá? Então eu não contaria com isso mais para frente, tá? Da mesma forma também que acontece com crianças, se você também pretende imigrar com pets, né? Você tem cachorro, tem gato, enfim, você quer trazer os seus pets para cá, saiba que a Irlanda é um país muito complicado, tá? Para isso, para pets, tá? E conseguir uma casa para alugar, avisando que você tem um cachorro, um gato, é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. A gente tem um vídeo no canal aí falando sobre como a gente trouxe as nossas gatas. Então tem várias dicas lá para vocês de como é que é a situação, como fazer, mas assim, principalmente se você vem como intercambista, não faça isso, tá? Se você vem com uma intenção de imigrar, venha você primeiro. A hora que você estiver estabilizado aqui com uma acomodação fixa, aí você pensa em trazer seus animais, tá? Nada de já trazer junto com você, tá? Que você corre o risco muito grande de voltar para o Brasil por conta de não conseguir achar lugar para morar com os seus pets, tá? Um último cenário que eu queria abordar aqui, né, nessa nossa conversa seria assim, o cenário de tipo, eu vou emigrar para juntar dinheiro e voltar para o Brasil, sabe? Como o pessoal, muitas vezes falava em fazer isso nos Estados Unidos, né? Vou me mudar para lá, ficar morando uns anos lá, juntar uma grana, voltar com uma boa grana no Brasil, pro Brasil e depois abrir meu próprio negócio ou comprar uma casa no Brasil, enfim. Isso aqui na Irlanda, a não ser que você
já venha com visto de trabalho ou que você tenha cidadania europeia e tenha, né, a sua profissão seja uma profissão em alta aqui, a chance disso acontecer, de você conseguir realmente juntar uma quantia grande de dinheiro para voltar para o Brasil é muito baixa, tá, pessoal? Mesmo que você se mate de trabalhar aqui, os custos são muito altos, os impostos são altos também, tá? Aqui o imposto de renda para quem ganha acima de 40 mil por ano, se não me engano, acho que é 40 mil, é 40%, tá? De dedução de imposto. No Brasil, se eu não me engano, era 27,5, né? A máxima faixa do imposto de renda. Então, assim, só isso já detona uma boa parte do seu salário, tá? O que mais prejudica a gente aqui é preço de aluguel. Os aluguéis, às vezes, eles vão comer metade do seu salário, se você for morar sozinho, né? Então, se vierem, por exemplo, em casal e os dois puderem trabalhar, aí a situação já fica um pouco mais confortável, principalmente se conseguirem achar um lugar para morar um pouco mais afastado, né? Ou no interior da Irlanda, né? Alguma cidade do interior, ou se for para Dublin, um lugar um pouco mais afastado aqui do centro, que os aluguéis sejam um pouquinho mais baixos. Mas, assim, morando no centro de Dublin, mesmo que você venha em casal e os dois trabalhando, não chega a sobrar muito dinheiro não, tá? É complicado. Então, assim, acreditem quando o pessoal faz vídeos aí e fala que a situação está complicada. Acreditem neles também, não acreditem só no pessoal que fala que é tudo mil maravilhas, né? Porque tem os dois lados, né? Vejam vídeos tanto de gente elogiando quanto de gente detonando, para você conseguir extrair assim informações dos dois lados para você tomar a sua decisão, sabe? Desconfiem de quem só fala mal, né? Porque também tem muita gente que eu não sei, eu acho que chega com uma expectativa muito alta aqui e fica frustrado, ou é gente que às vezes é a primeira experiência, por exemplo, de trabalho deles, ou experiência morando com outras pessoas, né? Enfim, ou morando sozinho pela primeira vez, aí a galera fica muito frustrada aqui quando vê a realidade daqui do país, né? Ou é gente que fala que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, vai dar certo, e esconde os problemas. Muitas vezes eles estão querendo vender alguma coisa para você, seja um intercâmbio de inglês ou qualquer outro serviço, sabe? Então, desconfiem, né? Usem o bom senso, assim como vocês têm que usar o bom senso no Brasil o tempo inteiro para não ser enganado, usem aqui também. Aqui tá cheio de golpes também, tá, pessoal? Tem muito golpe rolando. Tem até um vídeo nosso aí a gente falando sobre alguns golpes, se vocês quiserem assistir, mas deem uma pesquisada boa para não se frustrarem quando chegar aqui, já saber mais ou menos o que esperar. Eu e a Mari, quando a gente veio para cá, a gente já estava se planejando já há muito tempo. Começou a planejar, se eu não me engano, em 2017, 2018, e a gente foi acompanhando canais que mostravam como é que era a vida aqui, tanto os canais que ficavam falando só maravilhas, quanto os canais de gente que realmente estava morando aqui mostrando o dia a dia. Então a gente já sabia basicamente o que a gente ia passar, sabe? Até por isso que a gente na época escolheu ir para o interior. A ideia não era morar aqui em Dublin, não. Aproveitem que tem bastante informação na internet, venham preparados, tá? Quanto mais dinheiro vocês trouxerem também conseguirem guardar, melhor. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo aqui já passou muito do tempo que eu queria que ele passasse. Acompanhem então nossos próximos vídeos, vão vir vídeos informativos, vídeos também aqui mostrando a cidade, né? E algumas viagens que a gente faz. Obrigado por assistir aí o vídeo até o final, pessoal. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Um abraço.